Bom, estou aqui hoje visitando meus amigos Gustavo Campanha e Endro, que é curioso, o Campanha, ele era meu veterano na faculdade, mas ele sempre foi uma inspiração para todos nós, né? Porque ele é muito jovem, né? Aí ele fez o curso CFA e passou, que é uma importante certificação no mercado financeiro. Ele já era uma pessoa importante no Fundo Verde da Grifo. Ele tocava a mesa de operações do fundo, então ele comprava e vendia os grandes lotes de ações do fundo, numa época que o fundo passou por volatilidade, né? Teve 2008, e eu era já prestador de serviço para ele, né? Naquela época já era meu amigo e cliente. E foi importante também que várias sacadas que a gente teve na XP, na corretora de produto, veio da Grifo, né? Sua, do Braga, Maurício, Irã, amigos ali que deram boas ideias de como a gente poderia atender melhor os fundos, né? Hoje estamos aqui e eu fico muito feliz hoje de ver a performance da WHG, né? Que está com a performance acima da média. E você ter feito essa mudança de carreira, né? Porque você tinha uma postura de trader, né? De ficar ali operando ações no mercado. Ainda deve continuar um pouco olhando a tela ali, Nunca deixe. mas fez o shifting de gestor, foi para fora, estudou. E o Andrew também com a carreira também muito brilhante. Então, para mim é um prazer estar com vocês dois aqui. E aí eu queria entender, a gente vinha discutindo, né, Andrew, dessa... E eu acabei de voltar de uma viagem agora com um investidor estrangeiro. Quando você vai apontar alguns riscos que o Brasil tem fiscal, né, riscos de contas públicas, que é importante a gente cuidar e tem que cuidar, porque a maior política social que a gente possa fazer é cuidar bem das contas públicas para poder o dinheiro das pessoas valer e preservar o poder de compra. Obviamente a gente tem que fazer também chegar o social nas áreas onde mais precisa, mas é muito importante que a gente mantenha o valor da moeda, o fiscal em dia. Então, mas mesmo assim, o investidor estrangeiro ele sempre olhava no relativo e falava, olha, algumas coisas no Brasil eu não me preocupo tanto, porque a gente acabou de fazer agora o arcabouço fiscal, então pelo menos a gente veio de uma época, né, Campanha e Andrew, que a gente saiu no período eleitoral sem regra, né? E que agora temos alguma regra e isso dá um conforto muito grande para o investidor estrangeiro. E eu sinto que quem pegou essa alta da Bolsa no Brasil foi muito mais o investidor estrangeiro do que o investidor local. E foi um pouco disso que vocês fizeram aqui também para poder ter essa performance? Conta pra Então, gente, Ana. teve várias coisas, né? Na verdade, tecnologia nos Estados Unidos está subindo bastante no ano. A gente pegou várias teses de inteligência Pois é, artificial, tudo esse era um isso. tema também que assim, vai acabar a Nasdaq, o juro subiu. Isso. Estava olhando as ações do Facebook, sobem 150%, do Google 50%. Isso. Facebook foi a nossa maior posição boa parte do ano. A gente pegou bem nos dois resultados que tiveram, né, andou bastante. A gente estava bem posicionado em Facebook. A gente pegou bem essa mudança de tese. É uma ação que a gente não tinha no passado, que a gente não gostava tanto, mas a gente no começo do ano falou, isso aqui está mudando e virou uma posição bem grande para a gente. Então, E o isso eu mercado não continuo entendeu gostando. essa mudança, acabou vendendo Demorou, primeiro. demorou e parecia, já foi, mas ainda estava barato, ainda foi muita coisa. Acho que teve várias pernadas aí no meio do caminho do mercado entendendo tudo que está rolando lá. Então isso foi parte. Então acho que E o seria tema duas do ações. momento da inteligência artificial, onde que vocês conseguiram pegar esse... A gente, lá em janeiro a gente pegou Nvidia bem, aí depois dessa última pernada a gente não pegou, mas né, no começo do ano contribuiu bastante. E em geral algumas posições, você mencionou o Google, né? Google era visto como perdedor. Agora, só isso que você falou do Ah, Google, eu vi um podcast de vocês que no início, né, todo mundo disse, a inteligência artificial vai substituir as consultorias, né? é, Então vende as ações, mas olha, para implantar a inteligência artificial vai precisar de consultoria. Então é um negócio que as pessoas estão aprendendo também como operar isso, né? total, exatamente. Essa é a grande. A melhor coisa esse ano foi achar ações que o mercado achava que era um perdedor de AI e acabou vendo que é um vencedor. Então, Google teve esse momento, teve outras aí no mercado, tipo ServiceNow, Adobe, consultorias, Accenture é outro exemplo. Então, a gente está olhando bem no micro. Então, tem coisas grandes, fala qual tema, como é que você play isso. Então, a gente foi em semicondutores.
né? Tipo NVIDIA no começo do ano, depois outra Broadcom mais recentemente. Mas a gente, TSMC também, forma que a gente, né, tem uma posição, mas e depois tem essas calls mais micros de quem que na verdade está melhor posicionado que o mercado entende. A Amazon tem sido uma grande recentemente, que o mercado ainda não deu todo o valor, a gente acha, do que eles vão ter de inteligência artificial. É muito ainda focado em Microsoft, NVIDIA, e eu acho que a Amazon vai ser um grande vencedor também. De pensar inteligência artificial é um fato, é daqui para frente. Quem é que vai se beneficiar nesse ambiente? Não necessariamente o cavalo correto de inteligência artificial, né? Porque tem o ChatGPT, que é muito bom. Sim. Aí o Google tentou lançar e aí deu errado, aí agora parece que lançou de novo. Então é mais fácil você ganhar dinheiro com os fornecedores desse negócio do que achar quem que vai ser o grande vencedor, correto? Exatamente. Você mesmo pensar em NVIDIA também, né? A TSMC, que é uma das posições que a gente tem, é basicamente quem possibilita fabricar os GPUs, que são os semicondutores responsáveis por fazer esse processamento todo. Então, não tem inteligência artificial sem a NVIDIA e sem a TSMC também. Então, você tem vários outros ângulos de operar isso, né? Tem os beneficiários, né? Tem várias formas, até mesmo alternativas. Você pensar o quanto de eficiência vai trazer para uma série de indústrias, para o trabalho intelectual, né? Quanto a margem das empresas pode melhorar, quanto o volume de receita das empresas pode melhorar, isso pode ser uma coisa transformadora para a economia. A gente está vendo só o comecinho disso ainda. E Gustavo, o fundo permite vocês operarem qualquer ativo no mundo hoje? Sim, a gente pode operar qualquer região, tema. A gente tem a carreira longa de fazendo isso, né? A gente fazia essa mesma estratégia do WHG Global Long Bias dentro da BW e exatamente... Foram meus clientes lá também. Exatamente. Muitos anos. Então, eu e o Andrew, a gente trabalha junto há mais de 10 anos já. Verde, BW, agora aqui na WHG, trazendo esse produto que é uma coisa muito diferente do que tem na prateleira do brasileiro hoje. Que a gente fazia só para uma família, a gente está podendo trazer para todo o público poder acessar. E tem na plataforma da XP. Sem dúvida alguma. Que é o mais importante. Agora, me conta esse negócio que eu te perguntei no início. Quem ganhou dinheiro esse ano no Brasil, de verdade, foi um gringo. Que viu ali o fiscal minimamente se ajeitando, as coisas, vários riscos de cauda. A gente entrou no ano, né? Tivemos aí 8 de janeiro, vamos revogar o direito trabalhista no Brasil, né? Reforma trabalhista. Vamos rever privatização de Eletrobras. Eu estou falando de barulhos que aconteceram que a maioria deles não se materializaram, mas que trouxeram muito dano, né? Então, você olha a curva de juros futuro, preço de ações, e vocês conseguiram ver isso como ruído e aproveitar esse momento da Bolsa Brasileira. O que fez vocês apertarem esse botão? Acho que só para falar um pouco como que a gente olha o Brasil dentro do fundo, a gente olha com esse olhar global. Então eu diria que esse ano foi um bom exemplo, mas desde que o fundo lançou, né, o fundo já tem mais de 2 anos, teve alguns momentos assim, né? Eu me lembro no começo de 22, quando a Bolsa estava derretendo lá fora e o brasileiro estava vindo de um ano muito difícil em 21, a gente falou, o Brasil na verdade é um play de value, tá tendo um rotation aqui no mercado, e a gente quer ter Brasil e quer estar short tecnologia. Turma, o que é um play de value? O que é o valor? rotation? Value são empresas tipo bancos, o estatais, tradicional, né? Mineradora, siderurgia, banco. E tem um múltiplo baixo, e essas ações de crescimento têm um múltiplo alto. E no começo de 22 foi essa reversão, a empresa de múltiplo alto caiu muito, a gente ficou short, vendido nas empresas de tecnologia, a gente estava comprado nessas ações de valor que tem múltiplo mais baixo, e o Brasil, na nossa ótica, encaixava nisso. Então a gente acabou se posicionando bem. Depois da eleição, quando o brasileiro olha muito para o local e ficou animado, agora vai, a gente estava vendo outras coisas no mundo. Estava vendo reabertura na China, estava vendo a Europa com gás natural caindo, os juros nos Estados Unidos normalizando. A gente achou que o Brasil era um short nesse ambiente. Falou, é a última coisa que eu vou querer comprar quando a gente está olhando para o mundo inteiro. Então foi bom a gente estar short o Brasil naquele momento. Mas esse ano, que é a sua pergunta, a gente acha, de novo, o Brasil está muito bem posicionado para o grande tema do ano, que eu acho que agora que o mercado está acordando para isso, que é desinflação. Então a gente ficou acostumado a falar, a inflação está muito alta, não vira, o FED está aumentando os juros. Vai cair a inflação? A inflação já está caindo bastante, muito mais que as pessoas estavam imaginando, isso no mundo inteiro. A China teve uma inflação essa semana que saiu de 0, então tem um risco de ter deflação na China. No Brasil, como a gente sabe, o IPCA também está caindo bastante, mas é uma tendência global. Na América Latina inteira isso está acontecendo, e nos Estados Unidos o dado do CPI, que é a inflação americana que saiu essa semana, foi muito mais baixo do que todo mundo imaginava, e quando você ajusta,
faz todos os ajustes ali, especialmente o ajustado foi mais baixo que o esperado, e quando você olha dados alternativos, indicadores que são mais leading, né? Tipo, o preço de carro usado tem que ser uma coisa que vai na frente dos outros indicadores. Teve um ano que o carro usado nos Estados Unidos subiu 50%, Sim. né, quando faltou carro. Né? Curioso. Exatamente. Voltou para o normal. Então, o carro usado nos Estados Unidos, geralmente, quando se tirava da concessionária, ele já caía 30%, 40% de cara, né? Já voltou para isso? Então, o que aconteceu, bom exemplo que você deu, né? Subiu tanto o preço que a inflação é um conceito que tem que subir além de onde já está, né? Então tá tão caro as coisas, né? Você que estava lá na Fórmula 1 em Miami me conta, mas isso, né, é um exemplo, símbolo que as pessoas usam. Olha como as coisas estão caras nos Estados Unidos. Então, você imaginar que o preço do carro vai subir além de onde está hoje, o preço da mão de obra que está caro vai subir além de onde está hoje, viagem, essas coisas, está tudo muito caro. Então, o que está vendo é que, né, agora meio que deu uma estabilizada, tem muita coisa que está caindo, né? Então, e quando você olha no agregado, até preço de aluguel, né, parou de subir na maioria das cidades nos Estados Unidos, o preço da casa ficou muito caro. Então, esse juro mais alto e a oferta voltando, no exemplo de carro, está fazendo com que toda essa pressão inflacionária dê uma virada forte. Então, isso... E o bom dos Estados Unidos é que tem muito dado, né? Lá o que não dado. falta é dado para você olhar. Agora eu queria pegar um outro lado que você disse de a China com inflação menor, né? A grande preocupação de crescimento da China, se a China vai continuar, se vai crescer menos e como isso impacta o Brasil, que é o grande fornecedor, né? Vocês estão falando das coisas de valor, né? As mineradoras, siderurgistas que vendem para a China. Eu sei que é difícil falar de China, mas qual que é o seu chute? A China vai crescer quantos por cento? Como é que ela é daqui nos próximos 5 anos? Então, acho que tem duas partes dessa pergunta, né? Acho que a questão mais interessante é como o Brasil não está mais correlacionado com a China, né? É verdade? É verdade. Me fala um pouco mais desse tema, que para mim é bem interessante isso, né? Que a China, a gente ficou acostumado aí nos últimos 15 anos a achar que o Brasil é um play de China. O que acontece na China vai pingar aqui no Brasil. E a China está desacelerando, e isso talvez é o maior contribuidor para a desinflação que eu estou falando, né? Então, quando a gente olha o mercado no dia a dia, você falou que o Campo era trader, exatamente, a gente fica olhando essas coisas no dia a dia, quando a China tem um dado forte e as commodities sobem, não necessariamente isso é bom para o Brasil, porque o que o Brasil está tradando é quanto de juros o Banco Central vai conseguir cortar, quanto que a inflação vai cair aqui. Então, quando as commodities caem, na verdade, começa a precificar que o Fed não vai precisar aumentar tanto os juros lá fora, os bancos centrais em emergentes, que foram os primeiros a aumentar juros, vão conseguir cortar juros, e aí a bolsa aqui acaba subindo. Então, a correlação está toda bagunçada com isso, então esse é o primeiro ponto. E a China está focando mais no consumo doméstico. Então, quando eles estão falando de vou ter que segurar a economia, está acelerando demais, vai ser coisa que não tem um beta para o Brasil. Não vai ser mais aquele estímulo. O Brasil. Não vai ser aquele estímulo de infraestrutura ou de real estate, vai fazer que o minério de ferro dê uma bombada. Eles estão mais focando em rebalancear a economia mais para consumo. Estão até querendo resolver essa bolha de real estate que é um problema. Consumo é bom, porque é proteína na veia, né? A urbanização da China leva ao maior consumo de proteína. Sim, isso ajuda. Claro. Então, para a gente que é o grande celeiro do mundo, é muito bom também. Esse ponto de vale, até na época que teve a reabertura da China, foi um play que a gente viu muita gente falando, pô, vamos comprar Vale para play a reabertura de China. Né? A gente, por ter esse olhar mais global, mais agnóstico, não ter que depender tanto de eu fazer, eu quero operar a China, como é que eu opero daqui do Brasil? Só Vale. A gente estava long China mesmo, a gente ficou short Vale porque estava errado, não fazia sentido ela subir por conta de reabertura de China, sendo que isso não ia gerar um aumento de consumo de minério de ferro, dado que a matriz não é mais tão focada em infraestrutura como foi no passado. Entendi. Então vocês conseguiram pegar a mudança de correlação de ativos entre Brasil e China. Interessante. E o que vocês acham que o mercado local hoje não está vendo? E o fato de vocês terem esse olhar mais macro, global, vocês estão encontrando o que a gente chama de arbitragem, né? O que vocês estão vendo que as pessoas não estão vendo? Conta para a turma aí que a gente quer escutar. Eu acho que, né, para resumir o ano, eu acho que esse tema de desinflação é bom para a tecnologia, né, bom para as ações que sofreram com o juros subindo, mas é muito bom para a América Latina. Então, acho que para o brasileiro que está olhando o dia a dia do arcabouço fiscal e como é que está tudo no Congresso, etc., eu acho que o gringo olha para o Brasil, que nem você falou, e fala, na verdade, o fiscal é um desafio para todo mundo no mundo. Todos os países se alavancaram muito no Covid, né, especialmente os mercados desenvolvidos. Essa é a grande surpresa que eu acho que
vai ser um grande tema aí dos próximos anos, que a gente está acostumado com os emergentes tendo problema fiscal e os desenvolvidos estando bem no fiscal. Essa lógica meio que virou de cabeça para baixo. Os desenvolvidos foi quem imprimiram dinheiro pra caramba. Você olha quanto que o governo americano gastou durante o Covid, está gastando até hoje, é um fiscal assim... Muito gasto público. Muito gasto público, equivalente aos piores momentos do Brasil aqui, né, recentes. Então, acho que, na verdade, só do Brasil estar preocupado com isso, porque a gente ainda tem esse trauma do fiscal e está bem focado no arcabouço, é um diferencial positivo para o Brasil, que o gringo olha e fala, pô, o Brasil está com o juro real bem positivo, está focado no fiscal não sair do controle, enquanto você olha para a casa dele, se ele mora na Inglaterra, ou se ele mora nos Estados Unidos ou no Japão, onde o fiscal e o monetário está ainda muito, né, muito frouxo. O monetário agora nos Estados Unidos acabou de passar acima da inflação, na Europa está, né, quase passando acima da inflação, e aqui a gente está com um juro real hoje, né, de acima de 8% acima da inflação, os juros que tem hoje. Então, acho Não que tem juros assim no lugar do mundo. Então, a nesse América cenário... Latina inteira, né, o México tem um juro real alto, o Chile tem um juro real alto, então acho que a geografia inteira, as moedas latinas foram as primeiras coisas a andarem, e depois a Bolsa, porque começaram a ver que, chegando no fim do ciclo dos Estados Unidos, vai permitir que a América Latina comece a cortar juros, e aí não só a moeda valoriza, a Bolsa também. E esse movimento ele pega a Bolsa, né? Então a gente vai ver Bolsa subindo, porque o juro vai cair, e nossa moeda também ela se aprecia, então esse dólar vai cair. Então, o que o mercado está testando agora é que na medida que você começa a cortar juros e começou a precificar muito o corte de juros no Brasil, o diferencial de juros do Brasil para o resto do mundo, especialmente para os países envolvidos que estão mais atrasados, ainda aumentando os juros, no caso da Europa, vai ficar menos atraente esse carrego para a moeda. Então, por isso que eu acho que mexer um pouco da moeda para o pré e depois para a Bolsa. Então, acho que é isso que fica trocando um pouco a lógica, e por isso que o Brasil está muito sensível aos dados nos Estados Unidos. Teve um dado do mercado de trabalho semana passada nos Estados Unidos muito forte, e o Brasil foi o lugar que mais sofreu, porque se realmente a economia dos Estados Unidos está muito aquecida e o Fed tem que aumentar mais juros do que está na curva, e o Brasil tem tanto corte de juros precificado, daqui a pouco, você vai olhar daqui a um ano, e a diferença está muito apertada de um para o outro, né? Se você quer me falar todo dia, eu tenho que acordar e ver dados que me mostrem para onde a inflação está indo. Porque se essa inflação estiver arrefecendo, o Banco Central americano não precisar subir mais juros, ou ao menos parar, Isso. a gente vai se beneficiar muito desse cenário. É exatamente isso. Acho que isso que é o que a gente pode trazer nessa visão global para o Brasil, que eu acho que o brasileiro não está tão focado, é exatamente isso. Essa é a variável-chave para o Brasil. Meus amigos, obrigado pelo tempo de vocês. Sei que vocês têm pouco tempo, a gente fala rapidinho aqui também, que também a turma aqui tem pouco tempo, então é bom de ser bem direto ao ponto. Te agradecer, Gustavo, pela amizade e parceria desses tantos anos. Obrigado a você. Também, Andrew. E que é um carinho estar aqui na WHG, estar contigo com vocês e ver essa bela performance do fundo. Quero voltar aqui mais vezes para tomar um cafezinho e aprender com vocês. Obrigado, viu? Obrigado a Obrigado a você. você.